Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula problemas do segundo grau. Um problema do segundo grau é quando ele pode ser resolvido através de uma equação de segundo grau ou então de um sistema de equações de segundo grau. Em geral, a resolução de um problema ele passa pelas seguintes etapas. Você tem que traduzir o enunciado do problema em linguagem matemática. Você deve resolver a equação ou o sistema. E por último, você tem que interpretar as raízes encontradas se realmente satisfaz o problema. Inicialmente, nós vamos traduzir algumas sentenças para a linguagem matemática. Em linguagem comum, primeiro, um número. Nós podemos representar em linguagem matemática o número pela letra x, está aqui, pela letra y, por um quadrado. O dobro de um número. O dobro de um número é duas vezes a representação dele, que eu chamei de x. Então, se eu chamei de x, o dobro de um número, 2x. O quadrado de um número. O quadrado de um número é x elevado ao quadrado. Esse x aqui é a base, esse 2 é o expoente. O quadrado, o dobro do quadrado de um número. O dobro do quadrado de um número então é duas vezes o x ao quadrado. Tá lá, duas vezes o x elevado ao quadrado. A metade de um número. Metade de um número é meio x. Ou então x dividido por 2. Pode ter um aqui também, o coeficiente 1. A soma do quadrado de dois números. Então, se observa que eu coloquei aqui um espaço para colocar um termo somado com o outro. Então, a soma do quadrado de dois números. Vou chamar um número de x, outro de y. Então, o quadrado dele é o quê? x2. O quadrado de y é o quê? y2. Então, é x2 mais y2. O produto de dois números. O produto é resultado de multiplicação. Dois números eu vou chamar x e y. Então, x vezes y. A soma de dois números consecutivos. Vou chamar um número de x e outro de x mais 1. Você não pode confundir, por exemplo, o consecutivo de A é B, o consecutivo de B é C. Então, na matemática, o consecutivo da letra A é A mais 1, o consecutivo da letra B é B mais 1, já que o A e o B e o x representam números. O quadrado da soma de dois números. Então, é o quadrado de x mais y, dois números, um x somado com um y. A soma de dois números pares consecutivos. Um é x, outro é x mais 2. Né? O quadrado de um número é igual ao seu quádruplo. Então, um quadrado está aqui, x ao quadrado, é igual, está aqui, igual ao seu quádruplo, 4x. Quádruplo é 4 vezes mais. Resolva. Primeiro problema, o quociente entre dois números naturais é 5 e o seu produto é 20. Determine esses números. Então, um número é x, o outro é y. O quociente vem de divisão, resultado da divisão. Então, o quociente de um número pelo outro é o número 5. Está aqui, o quociente entre dois números naturais é 5. Então, x dividido por y é 5. E seu produto é 20. Então, x vezes y igual a 20. Aí eu tenho um sistema. Aí eu vou resolver esse sistema. Isso aqui é uma divisão, eu vou passar multiplicando. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, lá da sexta série. 5 vezes y, 5y. Então, x é 5y. Que eu vou substituir na equação de baixo. Aqui, nessa equação, onde tem esse x aqui, eu vou escrever o que ele vale, 5y. Olha lá, no lugar do x eu coloquei 5y. 5y vezes y, que é esse daqui, y vezes y é y ao quadrado. Conserva a base, somos expoente. Y vezes y ao quadrado. Aqui é uma multiplicação. Inverso da multiplicação é a divisão. Está aqui multiplicando, eu vou passar dividindo. Ora, 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, y2 igual a 4. Está aqui, ó. Agora eu não quero o y quadrado. O inverso da potência é a raiz. Você extrai a raiz quadrada do primeiro membro, a raiz quadrada do segundo membro. Ou seja, o y é mais ou menos a raiz de 4, que é y' igual a menos 2 e y' igual a 2. Então, o número que é elevado ao quadrado te dá o resultado igual a 4, é menos 2 ou mais 2. Agora, como o número é natural, eu vou descartar esse y' aqui, vou jogar ele fora. Né? Números naturais, você aprendeu lá, o conjunto dos números naturais são os números 0, 1, 2, 3, 4. E menos 2 não é número natural. Então, somente o y, duas linhas igual a 2 é a solução, é a resolução do problema. Agora, voltando lá para encontrar o x. 5 vezes y, x igual a 5 vezes y. Aqui, no lugar do y eu vou colocar 2. 5 vezes 2, 10.
Então, resposta, o número 2 e o número 10. Esses são os números. Problema 2. A soma de um número com seu inverso é 10 terços. Então, a soma de um número com seu inverso é 10 terços. Qual é esse número? Então, o número é x, representei ele por x. O inverso dele é 1 sobre x, que é igual a 10 terços. Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Está aqui a equação. O mínimo múltiplo comum é 3x. Coloco um traço para o primeiro membro, um traço para o segundo membro e coloco lá o 3x, que é o mínimo múltiplo comum. Ora, 3x dividido por 1 é 3x. Vx é 3x ao quadrado. Tá lá, ó. 3x dividido por x é 3. 3 vezes 1, 3. Aí aqui. 3x dividido por 3 é x vezes 10, 10x. Cancela os denominadores, né? E aí eu tenho essa equação aqui. 3x ao quadrado. Transportei o 10x para o primeiro membro com a operação inversa, ele é positivo, ele vem negativo. Mais o 3 igual a zero. Essa é a equação de segundo grau. O A é 3, o B é menos 10 e o C igual a 3. Obviamente, todo problema do segundo grau, você vai resolver a equação de segundo grau. Então, A é 3, o B é menos 10 e o C é 3. Delta é B2 menos 4AC. B é menos 10. Está aqui, ó, o A é 3 e o C também é 3. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 100 menos 36 é 64. Esse é o valor do delta, 64. Fórmula do Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de delta, tudo dividido por 2A. O B é 10, o delta é 64 e o A é 3. Menos multiplicado por menos, mais. Raiz de 64, 8. E 2 vezes 3, 6. X'. X' é 10 menos 8, que é 2. 2 sextos. Simplificando, 1 terço. E o x duas linhas é 10 mais 8, que é 18. Dividido por 6, 3. Então a resposta, 3 e 1 terço. 4. Numa festa escolar havia 80 pacotes de balas para serem distribuídos entre as crianças. Como 4 crianças foram embora antes da distribuição, cada uma das presentes recebeu um pacote a mais. Quantas eram as crianças? Então, resolução. Vou chamar N o número de pacotes e X o número de crianças. Então, N vezes X igual a 80. Então, se eu pegasse todos os pacotes multiplicados pelos números das crianças, eu encontraria 80. Agora, acontece que 4 crianças foram embora. Ora, se 4 crianças forem embora, x menos 4, multiplicado por um pacote a mais que receberam. Então, ele ia receber n, como as crianças foram embora, n mais 1. Então, n mais 1, que é a nova quantidade de pacote, vezes x menos 4, que é a nova quantidade de crianças, multiplicado, dão os mesmos 80 pacotes. Esses não modificam, não. Isso é um sistema, isso aqui é uma multiplicação, eu vou passar o x dividindo. Produto dos meios igual ao produto do sistema. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, n é igual a 80 dividido por x, que eu vou substituir aqui, ó, nessa parte aqui da equação. Então, onde tem n, eu coloquei 80 sobre x. Aí, ele aqui. Então, agora eu vou sair multiplicando. 80 sobre x vezes x dá 80x sobre x, que é 80. Tá lá, ó, multiplicando. 80. E 80x vezes 4 é menos 320 sobre x. 1 vezes x é 1x. E 1 multiplicado por menos 4 é menos 4. O 80 eu transportei para o primeiro membro com o sinal trocado. 80 eu cancelo com 80. Vai sobrar a equação. 320 dividido por x mais x menos 4 igual a 0. Tira-se o mínimo de comum, que é x. X dividido por x vezes 320 é 320. 20 é x vezes x é x ao quadrado. X vezes 4... 4x. E x vezes 0, 0. Corta os denominadores, que é o x. Aí nós temos a equação do segundo grau. Delta é B2 menos 4c. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 320 dá 1.280. E menos multiplicado por menos é mais. 16 mais 1.280 é 1.296. Fórmula do Bhaskara. Menos o B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. O B é menos 4. O delta é 1.296 e o A é 1. Menos multiplicado por menos mais. Raiz de 1.296 é 36. Então, x' é 4 menos 36 é 32. Dividido por 2 menos 16. E o x duas linhas é 4 mais 36, que é 40.
que dividido por 2 é 20. Ora, 16 negativo não serve não, isso é número de crianças, eu não posso ter o número de crianças negativo. Então o número de crianças, que foi o que ele pediu, é 20. Então nós tínhamos 20 crianças na festa. Até a próxima.